Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo a duas dúvidas muito interessantes que apareceram aí no canal. Quando é que deixará de ser o ano da renda fixa? E quais são os eventos que podem confirmar o crash, aquela quebradeira geral e o melhor momento para você investir? Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e eu venho falando isso há meses e nesse vídeo eu vou detalhar para você melhor, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal porque o vídeo já começou. E há mais de 2 anos e meio eu trago vídeo todos os dias aqui no YouTube. De segunda a sexta-feira são vídeos abertos. Sábado e domingo é para o clube de membros. Você que quer conhecer as taxas, os preços, a macroeconomia, sábado e domingo você já sabe. Vídeos para você. Mas vamos lá. Quando as taxas caírem, deixará de ser o ano da renda fixa? Essa foi a pergunta que eu recebi. Aliás, duas pessoas, Alexandre e Alexander, foram os que enviaram as perguntas desse vídeo. Então eu já agradeço antecipadamente. Eu quero, para responder, voltar um pouquinho aqui no tempo. Em 2022, eu passei o ano inteiro dizendo que as oportunidades melhores estavam chegando. E definitivamente, quando chegou em dezembro, as taxas realmente bateram nas máximas e ficaram bem atrativas. Em 2023, eu tenho dito, é o ano da década da renda fixa. É o ano que as oportunidades vão aparecer mais significativamente. E se você está com a dúvida se elas já estão boas, para mim as taxas já estão ótimas. Mas ainda podem ter ótimas oportunidades, ainda melhores do que essas. E eu vou te explicar já já porque 2023 é o ano da década da renda fixa. E o melhor ainda está por vir. Vamos lá, você precisa entender então, para responder essa pergunta, quando as taxas caírem, deixará de ser o ano da renda fixa? Quando eu falo sobre ciclos econômicos, nos nossos treinamentos eu trago sempre essa figura, explicando para todos os nossos investidores, que o mercado financeiro caminha em ciclos econômicos. Essa figura é uma figura didática. É óbvio que não vai assim em linha reta, subindo e descendo. Vai oscilando, mas em cada momento desse, que nós temos da expansão, do boom, da contração e da recessão, essas 4 principais fases, determinados ativos performam mais do que outros ativos. Atualmente, nós estamos caminhando aí dessa fase da contração para a recessão. E eu diria que estamos chegando lá de uma forma mais rápida do que era imaginado. E aí, quando nós temos essa situação das economias cada vez mais fragilizadas, taxas de juros mais altas, são oportunidades aparecendo na renda fixa. E aí, vamos prosseguir para você entender. Mas como é que você pode compreender esses ciclos econômicos? Eu sempre digo aqui que os indicadores antecedentes, eles antecedem, eles trazem informações do que provavelmente pode acontecer na frente. Em outras palavras, eles nos mostram quais são aí as situações na macroeconomia mundial que indicam então que determinados ativos podem performar melhores do que outros. Então, alguns indicadores que eu trago para vocês. Os PMIs de manufatura e de serviços de cada um dos países, mas principalmente das economias mundiais. Estados Unidos, China, na Europa. O mercado imobiliário americano, que costuma prever com uma certa regularidade e com boa previsão o crash, as recessões mundiais, a inversão das curvas de juros. Essa daí aí costuma ser infalível no tempo e a curva de juros já está invertida há algum período. Além disso, os índices aí das empresas de alto risco. Enfim, há uma série de indicadores que é possível você compreender melhor por que a economia cai, mas alguns ativos se valorizam nesse período de tempo, quando você consegue enxergar mais para o médio e para o longo prazo. E isso eu falo no clube de membros. Se você quer entender melhor sobre esses indicadores e se preparar, o link está aqui no alto e tem planos abaixo de R$ 8,00 com mais de 40 vídeos no clube de membros. Entre que você não vai se arrepender e vai se preparar
para esse momento importante aqui do mercado. Mas aí vem a pergunta, e o nosso Brasil? Como está a situação aí para 2023? Eu tenho dito dia após dia e vou repetir novamente nesse vídeo, as taxas continuam ótimas, principalmente para os títulos de longo prazo. Quanto mais distante o vencimento, melhor têm sido as taxas. Para os títulos mais curtos, as taxas têm caído. Ou seja, a preocupação do mercado continua aí para o médio e para o longo prazo. E antes de responder a pergunta, eu te devolvo ela. Você tem investido com essas taxas de IPCA acima de 6% e pré-fixado acima de 13%? Porque é isso que nós estamos tendo agora aqui no Tesouro Direto. Olha aí na sua tela. Por exemplo, nós tivemos aí o 2045, a taxa de 6,45. O IPCA 2035, a taxa de 6,28. Olha aqui o pré-fixado, próximo de 13%, o pré-fixado 2029. Eu não estou te indicando nada, mas eu te mostro, com base nos dados, dentro do clube de membros, se as taxas estão boas ou se as taxas estão ruins. Porque você, que é um investidor de longo prazo, compra visualizando para frente esse período, você não deve se preocupar, porque as taxas estão atualmente nas taxas melhores dos últimos 6 anos. Vou repetir, dos últimos 6 anos. E o melhor ainda está por vir. Continuando então, quando houver expectativa de queda, é aí que você deve se preocupar. Então não é quando as taxas caírem que deixará de ser o ano da renda fixa, porque o mercado costuma antecipar esses movimentos. Aliás, eu gravei um vídeo ontem, se você não viu, a taxa Selic pode ir para 12,5%. O vídeo vai ficar aqui no alto, porque foi o vídeo mais assistido dos últimos 2 meses. São as indicações do mercado financeiro. Mas o que eu quero dizer para você é que não adianta você esperar, por exemplo, a virada do mercado, porque ele antecipa essas informações. Então, se você comprou com essas taxas altas para o longo prazo, você vai ter a possibilidade de um ganho interessante na marcação a mercado. Eu não estou dizendo que você deva fazê-lo, mas estou dizendo que as oportunidades vão aparecer nos próximos anos. Eu não acredito no curtíssimo prazo, mas acredito sim que se você sabe aguardar alguns anos, essa oportunidade vai aparecer. Mas por outro lado, se você é um investidor de longo prazo e também tem comprado com taxas boas, a sua rentabilidade no vencimento será ainda maior, porque serão juros sobre juros. Então, respondendo aí essa primeira parte da pergunta, quando as taxas caírem, deixará de ser o ano da renda fixa? Para mim, não, porque você vai continuar tendo oportunidades de ganho na marcação a mercado. E aí eu vou responder perguntas sobre se é o momento de vender ou não. Agora, eu respondo perguntas se é momento de comprar ou não. Então saiba fazer bons investimentos para que você possa ter bons retornos. E aí, eu decidi fazer uma pesquisa e a conclusão que eu cheguei é: o Brasil nunca deixará de ser o país da renda fixa. Vou repetir para você, o Brasil nunca deixará de ser o país da renda fixa. Olha esse gráfico aí para você, que eu trouxe 4 principais indicadores. O IMAB, o IRFM, que são então o primeiro IMAB, um conjunto de títulos aí vinculados ao IPCA, e o IRFM, conjunto de títulos referenciados aí pelo pré-fixado. Olha o histórico do que nós podemos verificar em relação ao que nós temos ao CDI e ao IBOV. Veja essa comparação desde 2003. Estamos falando então de 20 anos para você entender por que aqui é a renda fixa. O IMAB então, que são os títulos indexados ao IPCA, rendeu 1.110% em 20 anos. Vou repetir, 1.110% em 20 anos. O IRFM, que é o do pré-fixado, 810%. Veja, rendeu bem menos. O CDI, 626%. E o IBOV, 533%. Eu estou dizendo que o IBOV é ruim? De forma alguma. Eu só estou mostrando para você que no longo prazo, a renda fixa é praticamente imbatível. E com um detalhe interessante, ela é bem menos volátil. Olha essas setas aí. Veja que o IBOV é essa linha verde. Veja que se você sabe o momento de comprar, você compra nos fundos e acaba ganhando. Agora veja que tem vários fundos. Por exemplo, na crise de 2008,
Olha essa primeira seta verde. Veja o tanto que ele despencou e ficou abaixo da renda fixa. Depois nós tivemos aí um período que ele demorou quase 10 anos, vou repetir, 10 anos para se recuperar. E aí você entende então que nas crises ele cai. Sendo que essa segunda seta foi o problema do impeachment no Brasil. Olha a renda variável, o que aconteceu, desabando. E a terceira seta é então a crise que nós tivemos em 2020, a crise de saúde. Resumo para você, renda fixa nunca vai morrer no Brasil. E a rentabilidade aí do IMAB é praticamente aí o dobro do que foi o Ibov. Mas eu sei que alguns vão criticar e vão dizer, olha, mas o Ibov não é um bom indicador. Ok, eu trouxe outro gráfico aqui, só que nesse caso eu trouxe o IDIV, porque teve um internauta que da última vez colocou para eu fazer a comparação a respeito desse indicador. Então eu trouxe todos os mesmos indicadores e agora eu trouxe o índice de dividendos. E aí, qual é a diferença? É que o prazo é menor, porque esse índice de dividendos só foi lançado em 2011. Só que olha aí o resultado. Primeira questão importante, o índice de dividendos é renda variável, vai ter a mesma volatilidade da bolsa. Então você verifica aí essa cor meio rosa, que ela cai junto com a bolsa, com o Ibov, e também depois se recupera. Então a volatilidade, a variação é muito mais alta. Agora, quando nós olhamos a rentabilidade, olha aí, IMAB 257%, continua em primeiro lugar. O IRFM, 220%, continua em segundo lugar. O CDI, que é o investimento básico aí na nossa taxa Selic, 176%. E o IDIV, nesse caso, passa na frente do Ibov, com 163%. Em outras palavras, praticamente 100% a menos do que investimentos aí atrelados então à inflação. Eu tenho vídeo no canal sobre o IMAB, basta você colocar que você vai encontrar. E aí você deve estar se perguntando, ok, onde é que está então o Ibov? Tá aqui, ó, o Ibov, se nós pegarmos no período de 2011 até praticamente início de 2017, não rendeu nada. Já pensou você deixar o seu dinheiro e ele ficar aí 6, 7 anos, 0%? O CDI nesse período rendeu 82%. Então entenda, é bom momento também para que você avalie os seus investimentos. A renda variável será uma excelente alternativa, mas precisa saber o momento de investir. E eu creio sim que esse momento já está chegando. É por isso que eu quero dizer para você, quando nós chegarmos no momento ideal, as oportunidades vão aparecer, não somente na renda fixa, como também na renda variável. E por que isso? Porque quando nós tivermos aí um crash, que é realmente a preocupação máxima do mercado, os ativos são vendidos a preços irracionalmente baixos. Por que isso acontece? Porque o mercado vai desejar, vai ansiar por liquidez. E aí não tem essa. O cliente quer o dinheiro de volta e ele aceita resgatar por qualquer valor, seja renda variável ou renda fixa. E o que acontece? Acaba então assumindo prejuízos impensáveis. É a irracionalidade do mercado. E quando tem essa irracionalidade, os preços vão para valores completamente irracionais também. E você pode comprar renda fixa ou renda variável com preços muito, muito baratos. É o que nós chamamos aqui da famosa capitulação. A venda em massa, quando os investidores não aguentam mais o prejuízo e aceitam vender por qualquer valor. Os ativos ficam tão baratos, que as oportunidades aparecem na sua cara. Esse momento ainda não chegou e o canal aqui vai continuar falando sobre esses momentos. E como é que nós poderíamos então entender a respeito desses momentos? É o que Nassim Taleb falou sobre o cisne negro. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas cisne negro está presente aí nesse livro do Nassim Taleb. A lógica do cisne negro. São situações completamente, entre aspas, imprevisíveis, mas de consequências incríveis. Então são situações como, por exemplo, em 2020, quem é que previu aquele problema de saúde pública? Absolutamente ninguém. E o que aconteceu com o mercado? O mercado literalmente desabou. Em 2018, quem é que imaginou que realmente íamos ter um crash imobiliário? Tivemos ali então problemas seríssimos com a quebra de bancos grandes. E agora parece que podemos ter essa situação. E aí, alguém perguntou também, o grande dia está chegando.
Esse grande dia vai ser para comprar ou para vender? E aí eu explico. Se os ativos vão ficar baratos, o grande dia certamente vai ser para comprar. Mas não vai ser um único dia, não é somente um momento, mas alguns períodos de dias que você, com a mente em dia, vai ter oportunidade de comprar ativos baratos. E por que isso? Alguém me perguntou quais são os eventos que podem acontecer para gerar esse medo, esse pânico. Resposta para você que me perguntou: não sei, não faço a menor ideia, mas posso te dizer que os indicadores antecedentes já vêm mostrando extremas fragilidades nas economias. Vocês viram, banco quebrando nos Estados Unidos, banco quebrando na Suíça. Quem diria na Suíça? É provável que você esteja aí se perguntando, no Brasil, talvez eu até aceitaria, mas na Suíça? Pois é, isso mostra as fragilidades. Nessa semana teremos decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Enfim, podemos aqui então imaginar, mas ser bem imaginativo mesmo, com relação ao que poderia acontecer. Talvez a expansão do conflito lá na Europa para algum outro país, algum país, por exemplo, da OTAN, aí esse conflito ganharia aí um outro nível. Inclusive, falando da geopolítica, se você não sabe, China e Rússia estão cada vez mais próximas, que estão mais próximas também do Irã. Enfim, as tensões geopolíticas estão aumentando cada vez mais. E nessas tensões, você não pode desconsiderar uma possibilidade da real tomada da China lá em Taiwan, ou seja, literalmente a invasão. Essa é outra possibilidade que podemos aventar. Talvez quebre em cadeia de diversos bancos, o famoso talvez reset financeiro. Enfim, nós poderíamos aqui imaginar inúmeras situações que podem acontecer, mas o problema não é imaginar as situações, mas é você estar preparado para aproveitar esse momento que vai chegar. E no clube de membros e também para os nossos ex-alunos, eu vou estar avisando. Aliás, se você quer realmente aprender a investir, eu vou deixar aqui o link aqui no alto. Segredos do Tesouro, você vai aprender tudo sobre Tesouro Direto. E no lucro máximo na renda fixa, além do Tesouro Direto, CDI, você vai aprender CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, enfim, todos os investimentos, para depois não lamentar, porque as oportunidades vão vir. E eu vou te dizer, estão chegando mais rápido do que era imaginado. Esteja preparado com a mente em dia. O canal não vai acabar. Estarei aqui sempre para poder te ajudar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e fiquem de olho. O grande dia está chegando. Um abraço e até o próximo vídeo.